Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Pedro e Nair, seus fundadores, Casa de Jesus, somente. E nós temos algum irmão ou irmã que esteja vindo a primeira vez? Não, então já somos amigos de outras reuniões. Nós vamos iniciar uma breve leitura de um texto do livro Fonte Viva, psicografado por o nosso Chico, e as mensagens são do Espírito Emmanuel. O capítulo é 32, é referência a uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 42, que nos lembra a visita que Jesus fez à casa das irmãs Marta e Maria, onde ele lá chegando, a Marta estava preocupadíssima com a limpeza da casa e Maria estava ansiosa por estar com Jesus e ouvir o que Jesus tinha a falar com ela. E a passagem tem o título de Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Emmanuel nos explica da seguinte forma esse texto: não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundícia, entretanto, costuma acarrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Fiquemos com essas reflexões para a nossa caminhada. Pediria às pessoas que tiverem um celular que coloquem na posição silencioso, para que ele não toque no momento da prece ou da palestra. Então vamos nos dirigir a Jesus e agradecer por estarmos aqui e fazer nossos pedidos. Jesus, gratidão é a palavra que nós temos no momento no coração. Pelas nossas vidas, pela nossa caminhada, por podermos ser amparados por Ti, por podermos ser consolados com as Suas mensagens, seus exemplos, seus ensinamentos. Mas nós somos pedintes e rogamos a Ti, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja de todas as dificuldades, e sejamos instrumentos para auxiliar o nosso próximo a Te revelar, Senhor. Que o Seu Evangelho esteja sempre em nossos corações e nossas mentes, para podermos praticar e transmitir aos irmãos necessitados.
Auxilia, Senhor, a nossa reunião para que tenhamos harmonia, disciplina e paz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso irmão Leco com a mensagem de hoje sobre o arrependimento. Muito importante. Oi. Alô, boa noite. Tudo bom, pessoal? Vou ficar aqui bem afastado e vou prometer que eu não vou tossir em você, tá, Rodolfo? Que Jesus nos abençoe, sejam bem-vindos. Não tem ninguém novo aqui, que eu já fico sentado aqui gravando e eu vejo exatamente quem é que já está perguntando. Hoje, só você. Hoje, como vovô Ari, que eu chamo ele de vovô Ari, que é meu filho, eu adoro o Ari, ele chama você de vovô, para mim já é o vovô, falou, vamos falar sobre o arrependimento. E é um tema bem interessante, porque dentro de uma trajetória evolutiva, o arrependimento é aquele ponto de mudança do ser humano. A partir do arrependimento, a gente começa a caminhar na direção da angelitude. E qual é o nosso objetivo quando estamos aqui encarnados, quando estamos nessa caminhada em direção à luz? É justamente virarmos anjos. Um dia, imagine nós, seremos anjos, espíritos muito evoluídos, né? Não vamos ter asas, não vamos nos preocupar com isso, mas vamos ser muito evoluídos. Então, esse ponto do arrependimento é esse ponto de mudança. Mas antes de a gente falar do arrependimento, a gente tem que falar de uma situação complicada que vai gerar o arrependimento, que é o primeiro passo, que seria o erro. Aqui a gente não usa a palavra pecado, mas quem veio de outra religião, a gente pode trazer como pecado, né? A gente precisa pecar, errar, e depois a gente vai se arrepender. Só que o pecado é exclusividade do ser humano, né? Então vamos trazer assim, esquecer essa palavra pecado e falar assim, o erro, a maldade, é exclusividade do ser humano? Não é. Quando a gente olha a natureza, os animais erram muito e são muito maldosos. É fácil da gente perceber. Qual é o animal mais próximo do ser humano? É o chimpanzé. Tem 3, 4% apenas de diferença genética entre o chimpanzé e o ser humano. E quando a gente analisa as relações entre os grupos de chimpanzé, a gente vê tanta maldade. Eu não vou falar o que eles fazem para vocês não ficarem horrorizados. Porque às vezes a gente vê na televisão grupo de chimpanzés tão bonitinhos, né? Olha que fofo, chimpanzé filhotinho de fralda. Ah, eu queria ter um... Mas quando fica adulto, fica muito violento e com maldade. A grande questão é que, como o animal não tem consciência, a gente não pode imputar isso neles. Deus, a justiça divina, não vai imputar a culpa. O termo pecado, ele age conforme a natureza manda, dentro de um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, tá? Mas erra e com maldade. Isso eu posso garantir para vocês. E aí, vamos passar desta fase do reino animal e vamos caminhar para o momento que nós nos transformamos em seres inteligentes, em seres já com consciência dessa culpa, desses erros. É isso que nos faz humanos. Quando a gente comete erros parecidos, menores até, dos erros de alguns animais, dessas maldades que existem na natureza, a gente olha e fala assim, errei. Não devia ter feito isso. A gente tem consciência da nossa responsabilidade. Isso nos diferencia do mundo animal, nos torna humanos. Já é um passo extremamente positivo, tá? O arrependimento vem na sequência. Por que vem na sequência? Porque nem todas as pessoas que erram e que reconhecem que erraram se arrependem.
Gabriela, nossa psicóloga, ela sempre fala, né, que o psicopata não tem arrependimento. Ele sabe que errou e a vida dele não modifica. Então, quando a gente fala no arrependimento, a gente está falando no quê? Já num momento que temos o ser humano dentro da gente, com a consciência, mas com saúde mental. Então, arrepender-se é ter saúde mental. Não é assim, ó, não tô nem aí, errei. Quando a gente se arrepende, e às vezes a gente se arrepende e a gente olha assim, meu Deus do céu, fiz de novo isso, olha, fiz de novo isso. É um sinal de saúde mental. Eu queria voltar só um pouquinho para o ponto da consciência do nosso erro, porque às vezes a gente pode perguntar, mas nem sempre a gente tem consciência que a gente está errando, porque as leis às vezes permitem, os costumes, a cultura. Vamos voltar alguns séculos. A escravidão estava aí, existia. Você acha que muita gente ficava preocupada por ter um escravo? Hoje em dia, imagina, eu vou comprar aquele ser humano ali, na verdade não é nem ser humano, porque ele é inferior, e vou ter um escravo na minha residência. Claro que hoje as pessoas, em sua grande maioria, vão ficar horrorizadas com isso. Mas antigamente, ninguém ficava. Era normal. Significa que é moral? Não é moral. Podia ser legal, podia ser culturalmente aceito, mas sempre foi imoral. Um ponto importante hoje em dia, que ainda existe, onde muitos países aceitam isso, é o próprio aborto. Em muitos lugares é legalizado, as pessoas acham que é extremamente, até num ponto, eu não quero entrar em polêmica, mas estamos defendendo a vida da mulher, tal. Será que vai ser moral, seu Ari? Né? Olha que ponto complicado. E quantas pessoas aí cometem esses erros e não carregam na superficialidade culpa nenhuma. Por quê? Porque não reconhecem como erro ainda. Né? Mas quer dizer que lá no fundo, uma coisa é a culpa superficial. Na minha superficialidade, eu não tenho nenhum problema de consciência. Mas dentro, lá dentro da minha alma, como o senhorzinho, será que lá dentro da alma dele ele também não carregava uma culpa gigantesca, só que não percebia na superficialidade? Então, falamos sobre o erro, falamos sobre o conhecimento do erro e vamos agora para o arrependimento. Tem aquele arrependimento superficial. Fui pego, seu Ari. Né? Professor me pegou colando. Deixar um erro bem tranquilo. Né? Professor, ai, estou tão arrependido, não devia ter feito isso. Por que eu me arrependi? Porque eu fui pego. Né? Quantas pessoas ficam extremamente arrependidas quando aparecem no RJTV em corrupção? Será que se não fosse pega, estaria arrependido? Talvez não. Né? Quantos casamentos aí, o marido ou a esposa ficam extremamente arrependidos que foram pegos na traição? Arrependimento. Mas o arrependimento mais mundano que existe. Mas existe o arrependimento que já nos aproxima da lei de Deus, lei de amor, que é o arrependimento sincero, quando ninguém te viu, ninguém sabe, não deu rolo nenhum, mas você olha e fala assim, não devia ter feito. Eu sei que eu já não posso mais fazer isso. Eu sei que eu já não posso tratar a pessoa dessa maneira. Eu sei que eu já não posso falar essas barbaridades. Eu sei que eu já não posso discutir da forma como eu discuti. Tudo isso que de vez em quando a gente para, se Deus quiser, a gente para pensar, a gente não consegue ainda calar a boca. Mas de vez em quando a gente fala assim, meu Deus, olha só onde eu me meti. Que arrependimento. Eu não devia ter falado nada, eu não devia ter dado aquela fechada, eu não devia ter feito isso. É o arrependimento sincero. Só que é o suficiente para a gente resolver a nossa vida? Hoje a gente está falando de libertação, final do ano, né? Vamos falar de libertação. Quer dizer que a gente vai sair daqui livre? Não, ninguém. Mas acho que pode ser um passo para a gente começar a compreender como vamos ser felizes verdadeiramente no futuro. Então, arrepender-se é libertar-se. Só que não basta se arrepender. Por isso que eu falei logo no início, que o arrependimento é o intermediário, aquilo que vai abrir a porta para a gente realmente chegar na angelitude. O passo seguinte do arrependimento sincero, é o perdão. Porque eu ofendi seu Ari.
estou muito arrependido. Mas e aí, eu não vou lá pedir desculpas? Eu não vou tentar reconciliação? Porque senão, basta arrependimento e, não, deixa ele para lá, eu fico aqui. Não, eu tenho que buscar esse perdão. Isso é muito importante. E se o seu Ari não me perdoar? Aí, desculpe, agora já é com ele. Se é sincero, se eu tento realmente me aproximar, peço desculpas de maneira muito sincera, paro de fazer os erros que eu cometi, e ele não quer, o problema já não está mais comigo. Só que existe um outro ponto, que é o auto-perdão, que a gente pode se arrepender, mas fica lá. Meu Deus do céu. Não vou conseguir aturar essa culpa. Está muito difícil. E aí tudo que acontece a gente lembra. Ai, meu Deus. A gente desencarna, reencarna, não lembra do que fez, mas está lá na gente. Aquele sentimento de culpa, que a gente não sabe o que é, mas de vez em quando acontece alguma coisa e dá aquele desespero, aquela agonia, aquele sentimento de culpa. Vocês devem conhecer pessoas assim, ou de vez em quando tem alguns sentimentos de culpa, ou só eu que tenho. Do nada, fala assim, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo. Porque nós temos algumas lembranças do passado que não ficam no nosso consciente, na superficialidade, como o senhorzinho de escravo, que para ele era normal, só que ele deixou muito débito na balança da justiça divina. E aí, nas vidas futuras, ele vai carregar e isso vai atormentar a vida dele. E é por isso que nós temos tormentos. Na hora que a gente vai dormir, a gente não consegue dormir. Sentimento de culpa, gente. A gente não sabe o que fez, mas está lá. E a gente precisa se perdoar. E esse é o grande ponto. Porque o auto-perdão não é simples. Perdoar o outro, muitas vezes a gente consegue perdoar. Pedir perdão, muitas vezes a gente consegue pedir perdão sincero. Mas o auto-perdão requer o último passo. E o último passo, sim, é o que nos transforma em seres evoluídos. Que é você corrigir toda a cadeia de erros que você deixou no passado. Olha que complicado. Outro dia um amigo meu perguntou, os pecados são cumulativos? Eu falei, são. E os obsessores também. Imagina, passou uma vida, mudou para outra vida. Não, zerou. Eu só tenho obsessor da última vida. Não. E quantas encarnações a gente já viveu, gente? Imagina, Homo sapiens, 40 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 10... e vivendo e fazendo bobagem. E acumulando. Só que, às vezes, os espíritos se desconectam, cada um vai viver num lugar diferente, mas de vez em quando a gente se encontra. Aí imagina, você é criancinha, aí você senta com os amiguinhos, tem uma brincadeira que a gente bota um copo e faz as perguntas, os espíritos respondem. Quem é o espírito que veio ali? Era um coleguinha meu do passado que a gente se reencontra numa brincadeira boba e aí começa um vínculo de obsessão terrível. Não estou falando que a brincadeira do copo seja sempre isso, não. Estou dando um exemplo. Que às vezes a gente tem uns reencontros que são desencontros. E isso de vidas muito, muito lá atrás. Não precisa ser a última. Tá? E como é que a gente resolve isso? Porque é acumulativo, vai aumentando, e na maioria das vezes a gente não vai corrigindo as nossas más inclinações. O que Jesus falou? O amor cobre uma multidão de pecados. Ajudando, fazendo bem, socorrendo, sendo gentil. Né? Imagina, quantos obsessores aí encarnados, se você for gentil no trabalho, você consegue resolver de maneira simples uma obsessão. Ou você acha que a gente só encontra obsessores desencarnados? Não. É no trabalho, é na escola, é na rua.
são os vizinhos na reunião de condomínio. Quanto obsessor deve ter em reunião de condomínio? Né? Quantos problemas a gente vai reencontrando por aí e basta, às vezes, uma gentileza, fingir que não ouviu. Só que, geralmente, a gente entra em conflito de novo. Por quê? Porque a gente sente... Lembra daquela expressão? Meu santo não bateu com o dele. Às vezes é isso. Às vezes nós temos rusgas do passado, nos reencontramos e a gente bota a culpa nos nossos santos que não se bateram. E é a gente que sentiu alguma coisa, comportamentos, né, tóxicos, e acaba todo mundo tendo ojeriza de todo mundo. Por isso que Jesus é muito sábio e libertador. Ele fala do perdão e, em primeiro lugar, o amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é profundo isso e como é libertador. Por quê? Porque quando você vai fazendo o bem, a cadeia de erros, a balança da justiça divina vai se reequilibrando. Por quê? Ajuda uma pessoa e, de repente, aquele seu grande obsessor desencarnado era o pai dessa pessoa que você ajudou. Você acha que o obsessor vai continuar te prejudicando? Fala, não. Eu não gosto do Leco. Mas ele está fazendo alguma coisa boa aqui para o meu filho que eu vou dar um tempo. No próprio filme do Divaldo, a gente vê muito bem isso, né? Onde um espírito que obsidiava ele há muito e muito tempo liberta-o, bem, entre aspas, né? Porque o Divaldo já era livre, mas liberta, perdoa, por quê? Porque ele acolhe a mãe desse espírito, que era uma criancinha que tinha sido abandonada na porta dele. Amor cobrindo uma multidão de pecados. Porque como é que eu vou odiar esse cara agora? Não consigo mais. É um momento de libertação. E provavelmente dos dois. Tanto do Divaldo, tanto do colega desencarnado, que agora pode seguir a vida dele e falar, não tenho mais ódio, acabou, eu posso tocar minha vida. Então o objetivo de hoje é a gente compreender que sem o arrependimento não vamos conseguir chegar na etapa final, que é esse amor sem limites que Jesus nos aconselhou. Mas amar é muito complicado. Por quê? Porque uma coisa é a gente aqui em teoria, né? Vamos amar o motorista de ônibus que não parou e eu fiquei no ponto. Né? Vamos amar o cara que me deu uma fechada. Vamos amar aquele que bota o som altíssimo e eu não consigo dormir. Em teoria é muito fácil, mas na prática é muito difícil. Por isso que ser um espírito evoluído é tão complicado, tão complexo. Mas Deus simplifica a nossa vida. E aí chega a solução divina que facilita demais, ou complica um pouquinho, a solução dos nossos problemas. A família. Por quê? Porque às vezes ele vê, olha só, amar sem distinção, eles não são capazes ainda. Mas amar o filho, a filha, o irmão, a mãe, o pai, isso é bem mais fácil. Então vamos reunir nesta vida 3. Botar só 3 problemas. Imagina uma família com 5 pessoas dentro de casa convivendo. Vamos botar só 3. Outros 2 neutros e pessoas boas, do bem, que vão ajudar essa bagunça. E aí vem a família, cada um com o seu problema diferente, e todo mundo ali, às vezes num apartamento pequeno, né? Mas tem que conviver. E é fácil fugir da família? O vizinho, o que você faz? Tá enchendo meu saco? Fecha a porta, não vou na reunião de condomínio, acabou, ponto. Mas família é muito mais complicado. Sair de casa, abandonar filho, abandonar esposa, marido, dá para fazer? Dá. Tudo dá. A gente pode abandonar tudo, mas é muito mais complicado. E aí Deus nos oferece esse prêmio. E muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, que família, hein? Que família que eu tive. Isso não é prêmio nenhum. Acreditem, é prêmio. A gente precisa aprender a conviver.
Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Tinha um casal com um filho pequeno. Eles mudaram para um outro condomínio que tinha um campo de futebol. E no primeiro final de semana tinha um campeonato. Eles desceram, o filho foi jogar, o filho brigou com uma outra criança. Os pais entraram na briga e ficaram inimigos mortais. Logo na primeira peladinha de futebol. Imagina, coisa feia. Um dia, o pai está indo trabalhar, pega o elevador, para no andar, o outro entra, o seu inimigo mortal, entra, a porta do elevador fecha, fica aquele mal-estar, né? Andar de elevador eu já acho horroroso. E dirá com alguém que você não gosta. E para piorar, acaba a luz. E aí você fica, meu Deus do céu, calor, sem luz, no escuro e com alguém que você não gosta. Que mal-estar. E aí, Bernardo, um chegou para o outro e falou assim, que mal-estar, hein? Ele, pô, nem diga. E aí começaram a conversar. Não tinham o que fazer. Apertado, esperando o bombeiro chegar, voltar a luz. E aí começaram a conversar, ainda estamos perdendo o jogo, né? Ah, você também é desse time? Também sou. E aí começaram a ver que tinham diversas questões em comum e que aquela briga que gerou aquele ódio foi uma bobagem. Ah, de repente volta a luz, já estava resolvido o problema, né? Agora já dá para Deus voltar à luz. E eles resolveram as questões e viram que tinham coisas em comuns, que poderiam reconstruir uma amizade ou iniciar uma amizade. E o que é isso? Isso é família. A gente tem brigas, muitas vezes sérias, mas sem motivo verdadeiro. E aí, quando fica todo mundo naquele elevador preso, que é a própria casa, que é esse núcleo familiar que a gente não pode abandonar, muitas das vezes, porque a gente está preso, e a gente vai percebendo. É chato, mas me ajuda na hora que eu estou precisando. A minha mãe é encrenqueira, mas quando eu estou doente, ela cuida de mim. E aí, daqui a pouco, de alguma maneira, todo mundo sai mais maduro, com mais paciência, com mais amor. Principalmente quando a porta abre, aí eu saio de casa, vou casar, vou criar. E aí, que saudade da minha mãe. Era ruim quando eu morava com ela. Mas agora que está todo mundo na sua casa, eu entendo. E aí eu tenho filho. Faz assim, cara, eu sou igualzinho. Agora eu entendo a minha mãe. Porque ser filho é muito bom, mas ser pai tem responsabilidade demais. Estou entendendo? Família, gente. Família. Então, quando a gente pensa em toda essa nossa trajetória, o ponto final, já que não somos capazes ainda de amar ao próximo como a nós mesmos, é muito difícil, amemos a família. Nada é mais importante. Ah, mas eu vou para o centro espírita. Ok, é ótimo. Eu vou para a igreja, é ótimo. Mas não fuja da família. Ok? Obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus, Jesus, por esses momentos que tivemos juntos e aproveitamos para termos um pouco mais de conhecimento sobre a importância do arrependimento. Jesus, nosso mestre querido, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, nos harmonizando, trocando energias de amor, de saúde e paz para fortalecer a nossa caminhada. Abençoe aqueles que aqui não puderam comparecer, que nós, ao sairmos deste ambiente de amor, possamos levar essas energias renovadoras de esperança e fé a todos os irmãos que se acercarem de nós. Abençoe esta casa, abençoe seus fundadores, seu Pedro e Dona Anaí, e todos os seus trabalhadores. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos aguardar um pouco, aqueles que quiserem tomar o passe, e serão chamados à medida do possível. Aqueles que se sentirem bem, achar que não há necessidade, pode retornar aos seus lares, levando toda esta paz, todas essas energias e todo o amor da casa Nair Montes de Castro. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.